Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero trazer mais um assunto para nossa edificação, para você aprender e também compartilhar com outros irmãos sobre o assunto, tá? Quero falar sobre um assunto que eu espero que vai te ajudar de alguma maneira, como os outros que tenho tentado explicar, trazer, explorar junto com você à luz das Escrituras. Você já participou de um culto de vigília? E eu vou fazer uma pergunta para você. O que a Bíblia tem a dizer sobre culto de vigília? Talvez a minha resposta te surpreenda. Não sei. O fato é que a Bíblia não tem nada a dizer sobre culto de vigília. Mas calma. Não estou dizendo que é errado. Não estou dizendo que Deus não se agrada e vai fazer qualquer coisa para quem faz. Calma. Se você participa, continue participando. Se você vê o mover de Deus, continue. Não pare, não desista, porque essa não é minha intenção. Minha intenção aqui é somente trazer esclarecimento à luz da palavra de Deus. Então eu perguntei o que ela tem a dizer sobre culto de vigília. Eu disse que não tem nada. Mas vamos saber o que é vigília, segundo a Bíblia. Tem um texto aqui, ó, Êxodo 14, 24. Diz assim: E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Falo da vigília daquela manhã. Vou ler agora um outro texto, já no Novo Testamento. Mateus 24, 43. Mas considera isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Bom, com esses dois textos aqui, eu falo sobre as vigílias da manhã e as vigílias da noite. A vigília da manhã e a vigília da noite. O que é isso? Havia uma contagem de tempo. O que era considerado dia era de 6 da manhã até o entardecer, final de tarde, quando o sol se punha. Aí começava a noite. Essa noite, esse período da noite e da madrugada, era dividido em vigílias. 4 vigílias. Cada vigília compreendendo 3 horas. Então havia a primeira vigília, 6 às 9, segunda vigília, 9 às 12, terceira vigília, 12 às 3 e quarta vigília, 3 às 6. O tempo era dividido em vigílias. Você viu no Antigo Testamento e no Novo Testamento esse termo, falando de vigílias. Era só contagem de tempo, queridos. Só isso. Você pesquise, use a ferramenta de busca do aplicativo do celular, ou pegue uma Bíblia com chave bíblica, concordância bíblica, que você vai encontrar isso. Embora eu sei que poucas pessoas usam Bíblias dessa forma, com concordância bíblica e chave bíblica, mas quem tem pode usar. Você pode fazer essa pesquisa e você vai encontrar. Está sempre se referindo a um período do dia, ou melhor dizendo, da noite, que era a primeira, segunda, terceira ou quarta vigília, ou como li os textos, vigília da noite e vigília da manhã. Agora eu vou ler um texto do Novo Testamento. Talvez seja desse texto que tiraram a ideia de culto de vigília. Está em Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Prática aqui é o sermão. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e, estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Aqui nesse texto é narrado que Paulo fez um longo discurso e saiu de manhã cedo, na alvorada. Talvez por isso, tirando desse evento e do termo vigília para expressar períodos da noite, alguém juntou as duas coisas e deu origem ao culto de vigília. O fato, queridos, é que não há referências na Bíblia sobre isso. Aqui não foi um culto de vigília.
Mas você talvez pense assim, mas Paulo falou que ele esteve em vigílias muitas vezes. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Ele diz: em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Bom, para começar, quando Paulo fala esse texto aqui, Paulo não estava falando de coisas boas que aconteceram para ele. Não falou, por exemplo, participei de muitos cultos de vigília que foram uma bênção, foi uma maravilha. Não. Leia bem o texto, por favor. Olhe antes, versículos acima. Paulo está falando de períodos de tribulação que ele passou, de dificuldades, de angústias. Eu vou ler. Ele fala aqui, eu vou começar do versículo 24. Não, 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites, mais do que eles, isso não é coisa boa, é coisa negativa, em prisões muito mais, algo negativo, perigo de morte muitas vezes, coisas negativas, preste atenção. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, ele fala em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. E aí ele fala, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes. Desde o começo, Paulo está falando de experiências que seriam algo negativo para ele. Tudo ele está falando aqui é coisas negativas. Paulo não está falando que ele participou de um culto que foi uma bênção, um culto de vigília, que Deus operou, fez maravilhas, etc. Não. Paulo, quando menciona a vigília aqui, ele faz uma lista de muitas coisas que poderiam ser consideradas negativas, mas que ele sofreu tudo isso por amor ao evangelho para cumprir a sua missão. Então, Paulo não estava falando de culto de vigília. Mas volto ao que eu falei no começo. Não estou sendo contra, não estou desanimando ninguém, só estou esclarecendo. Esse termo, essa noção, não tem amparo na Bíblia. Ninguém fez culto de vigília na Bíblia. Você vai ver, pode pesquisar à vontade, fique tranquilo. Todas as vezes que aparecem vigílias, como esses 2 exemplos que eu citei na primeira leitura, são períodos da noite. Nada mais. Só períodos da noite. Todo mundo se referia, romanos, judeus, eles se referiam à vigília como um período, porque era quando os guardas faziam a troca de turnos. Tinha a troca de turnos, em que eles estavam vigilantes, vigiando a cidade. Por isso dá o termo de vigília, porque eles estavam ali vigilantes e trocavam turnos nessas vigílias. Na primeira, segunda, terceira e quarta vigília tinha turnos de soldados que estavam vigiando a cidade. Então, queridos, era só isso. Nada mais. Mas se quiser continuar, continue. Se quiser continuar promovendo, aqueles que promovem o culto de vigília, continue. Mas ensine as pessoas. Ensine as pessoas que vigília era período do tempo da noite em que os guardas trocavam os seus turnos. E quando Paulo fala, não está falando de algo que foi uma bênção, mas ele está fazendo uma lista de coisas que ele fala. Depois de falar de muitos perigos, ele conclui dizendo, até o jejum que ele fala aqui, não era um jejum que você se dispõe a fazer para Deus. Ele está narrando, e você pode ler o livro de Atos, narrando períodos que ele ficou sem comer. Não porque programou, não porque ele consagrou, né? Não é porque ele tinha um propósito com Deus. Não foi isso. Foi porque, por força das circunstâncias, ele se viu em tudo isso que ele fala aqui. Espero que você tenha aprendido, que isso tenha te edificado e que te ajude a fazer as coisas com entendimento. É só mais uma coisa que eu trago aqui para você se perguntar: por que eu faço isso? Não para dizer não faça, mas para você somente pensar, por que eu faço? Espero ver você de novo nos próximos vídeos, para a glória de Deus.